Olá! Sejam bem-vindas, minhas crespas e minhas cacheadas. E olha eu aqui novamente para a gente começar mais um conteúdo de valor. Se você está chegando aqui agora, provavelmente você está vendo esse vídeo no replay. Então fica por aqui porque você não vai perder. Você só vai ganhar porque hoje o nosso conteúdo tá muito bom. Vamos falar hoje sobre como eu faço para deixar o meu cabelo mais solto e com mais movimento. Essa é uma pergunta que eu recebo praticamente diariamente. E eu vejo muito o olhar das pessoas para o meu cabelo. A maioria das crespas e das cacheadas tem esse problema com relação ao movimento do cabelo, né? Porque quer um cabelo mais soltinho, porque assim, a nossa textura dificulta muito isso. Então, uma das reivindicações, né? Olha, a palavra quase não sai. Uma das coisas que as cacheadas querem, além de definição, é movimento no cabelo. É poder ter esse cabelo soltinho e com movimento, com balanço, né? Com aquele charme. Você joga a cabeça para um lado, joga para o outro e o cabelo tem aquele balanço, tem aquele movimento. E isso é bem legal. Só que nem todas conseguem. Então a nossa live hoje vai ser sobre isso. Como ter um cabelo com mais movimento e soltinho. Como soltar os seus cachos. Então vamos entrando, minhas meninas. Vou dar só um tempinho aqui pro Instagram. Notificar minhas meninas, minhas cacheadas e minhas crespas de que a gente já está no ar. Vamos lá? Hoje o conteúdo que eu preparei tá babado. Se bem que todas as nossas lives, os conteúdos são muito bons, né? Esse não seria diferente. Então vamos lá, meninas. Principal ponto da nossa live hoje é como deixar o meu cabelo com mais movimento e o meu cacho bem solto. Simples. Você vai definir isso na sua finalização. Aí você vai falar, mas tudo é na finalização? Exatamente. Tudo no nosso cabelo crespo e cacheado depende da nossa finalização. Nem tudo, né? Tem coisa que depende da hidratação e da nossa rotina, mas a finalização é sempre a cereja do bolo. Mas antes de começar a falar sobre a finalização, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso cabelo. Por quê? A raiz do problema, na realidade, o que vocês consideram, né? A raiz disso que vocês consideram um problema é a estrutura do nosso cabelo. Então, o segredo está na estrutura do nosso cabelo. O que acontece? Nosso cabelo crespo e cacheado, ele tem as cutículas mais abertas, então por isso que ele tem mais frizz. E ele tem um formato de espiral. Seja um espiral mais aberto, seja um espiral mais fechado, que seriam os tipos 3, A, B e C, que é cacheado, e os tipos 4, A, B e C, que é crespo. Então, meninas, o formato do nosso cabelo faz com que ele fique mais juntinho, mais grudadinho e tenha menos movimento. E não fique soltinho do jeito que vocês tanto querem, do jeito que vocês tanto sonham. Olha eu aqui aproveitando a live, como sempre, para consertar os cachinhos. Enfim, vamos lá. Então, meninas, o formato do nosso cabelo é que faz com que ele fique mais coladinho, mais grudadinho. E quando você não trabalha a sua finalização, aí você acaba tendo um cabelo mais unido venceremos. É aquele cabelo que você vira, ele vai junto. Vira pro outro, ele vai junto. Se você baixar a cabeça, ele continua do mesmo lado, né? Você não é aquele cabelo que você joga a cabeça e ele faz aquele movimento, faz aquele outro movimento. Hoje eu tô toda cheia do movimento. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Nem todo cabelo crespo e cacheado tem esse movimento. Por quê? Por conta da finalização que foi feita nele. Às vezes você lava o cabelo e simplesmente penteia e passa o creme. E aí sua estrutura capilar fica grudadinha uma na outra. E por conta disso você não consegue esse movimento no cabelo. Agora, ó, fiz o movimento, agora eu tenho que voltar o cabelo pro lugar. Ai, pronto, cabelo voltou pro lugar. Então, nem toda cacheada e nem toda crespa consegue esse movimento. Eu recebo constantemente. Como é que eu faço para o meu cabelo ter mais movimento? Como é que eu faço para o meu cabelo ficar soltinho, né? E por que a gente não consegue? Porque a gente não entende. Então, por isso que eu sempre gosto de sentar aqui com vocês, explicar, né,
o X da questão, o porquê que ele não tem mais movimento, que é uma característica da nossa estrutura capilar, da estrutura do nosso fio. E isso é o quê? O cachinho dele. Ah, Elis, mas tudo é por conta do cachinho? Quase tudo. Tudo não, mas quase tudo. Quase todas as características que a gente tem do nosso cabelo, crespo ou cacheado, é por conta dessa estruturinha que ele tem aqui, ó, de molinha, tá? Então, é essa estrutura aqui que traz pra gente mais frizz, né? Nossa cutícula é mais aberta por conta da estrutura. Essa estruturinha aqui, que faz com que o nosso cabelo embarace mais, né? Que fica um colado no outro e a gente tem a dificuldade na hora de desembaraçar. Aí cria aí o tal do nó de fada, que é um calvário na vida da gente. Por conta da nossa estrutura, a gente não tem o cabelo mais solto, né? A gente tem o cabelinho mais unido, venceremos. Acabei de dar esse nome. Cabelinho unido, venceremos. É carinhoso. Então, gente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar mecanismos para driblar essa característica que o nosso cabelo tem, né? Você tem várias possibilidades. Eu prefiro escolher as possibilidades naturais. Tem gente que procura o alisamento, né? Porque naturalmente quando você usa uma química nele, a estrutura dele abre e aí ele vai embaraçar menos e ele vai ficar mais solto. Por isso que fala soltura de cachos, né? Mas assim, pra mim, essa não é uma possibilidade válida, tá? Eu prefiro lidar com as possibilidades naturais. Porque eu passei por um processo de escravidão por química muito longo. Então, tudo que me deixa dependente, eu elimino da minha vida. É tanto que até série eu só assisto se ela tiver no máximo 8 capítulos. Se ela tiver mais que isso, eu não assisti, com certeza. Por conta disso, porque a série ela tem uma característica de dependência. Quanto mais você assiste episódios, mais episódios você quer assistir. E eu sou do tipo que grudo, né? Eu já virei à noite, eu comecei a assistir uma série, tipo, depois do almoço de um dia e parei no dia seguinte, 6 horas da manhã. Acabada, morta com farofa, mas eu queria ver o final. E isso me adoece, então eu não assisto série com mais de 8 capítulos. Ponto. Então, quando vocês me verem assistindo alguma coisa, é um filme. Eu só assisto filmes, séries, só se tiver no máximo 8 capítulos. Mais que isso, eu nunca assisti. Então, quando você for conversar comigo, você assistiu série e tal? Se ela tiver até 8 capítulos, eu assisti. Se mais que isso, eu não assisti. Isso é uma característica minha, tá, gente? É como eu disse pra vocês. Tudo que escraviza, tudo que me traz uma dependência, eu elimino da minha vida. Por exemplo, eu não assisto televisão. Dificilmente eu assisto televisão. Só se fosse uma necessidade muito grande que precisa ver uma coisa. Bom, televisão é uma coisa que eu tirei da minha vida. Eu já assisti muito novela. Eu era apaixonada por novela, Big Brother, essas coisas. Não faço a menor ideia. Eu não sei nem quem são os participantes do Big Brother hoje. Não sei nem quais os nomes das novelas que estão passando hoje. Eu não assisto. Simplesmente não assisto. Porque eu acho que é muita perda de tempo, né? Esse assunto totalmente aleatório aqui no meio da live, né? Mas enfim, voltando para o nosso eixo, eu elimino tudo que seria uma dependência. E química para mim é uma dependência. Por exemplo, a química mais forte que eu uso hoje no meu cabelo foi a Morena Iluminada, que eu fiz há anos. Anos não, acho que tem uns 2 anos que eu fiz. E tipo, ou 2 anos também não, tem 1 ano e alguma coisa. E aí tá só nas pontas, porque eu nunca mais voltei a fazer. Né? Aí eu mantenho o meu cabelo só pintando os branquinhos e revitalizando a cor das pontas que são mais claras para dar essa iluminada no meu cabelo. Mas eu não sou do tipo da pessoa que tô lá no salão de 6 em 6 meses para renovar o Morena Iluminada. Não, eu fiz e acabou. E tá aqui, ó, o cabelo cresceu, só tá nas pontas. Daqui um dia eu não tenho mais Morena Iluminada e tá tudo bem. E se eu resolver fazer novamente, eu faço novamente. Mas essa periodicidade que as pessoas têm de fazer uma coisa de tempos em tempos, eu eliminei da minha vida, porque quando eu usava cabelo alisado, eu ia no salão de 3 em 3 meses. E era de um jeito que eu queria ir no salão, tipo, primeiro mês cresceu aquele primeiro centímetro de crescimento do cabelo normal que a gente tem, geralmente a gente tem crescimento de 1 centímetro por mês, então naquele primeiro mês eu já queria ir pro salão, louca, né, a louca. Então por conta disso, né, e eu passei anos da minha vida assim, eu tomei a minha decisão de que tudo que fosse me escravizar, que eu me sentisse obrigação de fazer, como se fosse
uma obrigação, uma escravidão com muita periodicidade, eu ia eliminar da minha vida e assim eu fiz. Então, na hora de resolver a questão da soltura dos cachos, eu prefiro escolher alternativas naturais. E quais são essas alternativas naturais? Como eu disse para vocês, gente, tudo começa no momento da sua finalização. O ponto inicial, na realidade, começa quando você escolhe por ter uma rotina para ter um cabelo saudável. Mas a gente vai tratar aqui a partir do momento da escolha da sua finalização. Quando você não finaliza seu cabelo, como eu já disse para vocês, por conta da estrutura do fio de vocês não conseguem ter um cabelo com movimento. Por quê? Porque automaticamente os seus cachinhos, o seu zigue-zague, vai colar um no outro e vai ficar assim, ó, um paredão. E aí, para você movimentar um paredão, é mais difícil do que você movimentar um fio, um dedo, uma tira, entendeu? Uma fita. E aí, para driblar essa questão do seu cabelo tá coladinho um no outro, é tanto que se você observar, quando você lava o cabelo, que você passa o pente, é como se fosse um lençol de curvas. E aí você solta e ele sobe praticamente todo junto. Você tem que dividir aquele cabelo em tiras, para que ele tenha movimento. Mas só fazer isso debaixo do chuveiro, depende, funciona, que é a famosa fitagem de banheiro. Você pode fazer uma fitagem de banheiro e dividir o seu cabelo em fitas debaixo do chuveiro mesmo. Lavou, tirou a água, pegou o seu creme de pentear rápido e passou no cabelo e dividiu em tiras. Seu cabelo não vai ter muita definição, mas ele não vai ficar coladinho um no outro. E aí você dividiu ele em tiras e jogou o cabelo para um lado e para o outro para soltar do couro cabeludo. Então você precisa dividir seu cabelo em tiras e soltar ele do couro cabeludo para você ter um cabelo com movimento. Então vamos voltar aqui na questão do forma que você escolheu para finalizar seu cabelo é que vai definir se ele vai ter movimento ou não, tá? E aí então a gente volta àquela grande questão. Mas quais são as melhores formas? Dedo lis e fitagem. É por isso que é tão importante você aprender a fitar seu cabelo. E por que você fala fitagem, Elis, não o dedo lis? Porque a fitagem é a mais prática. Eu sempre procuro passar para vocês aqui os tratamentos mais práticos, né? Eu escolho um tratamento mais natural, né? Sem uso de química, mas que seja prático. Porque a nossa vida precisa de praticidade. Eu sei disso porque a minha vida também é corrida, gente. Eu preciso de tratamentos práticos. Então, aprendam a fazer fitagem. Porque é a partir daí que você vai ter a liberdade de deixar seu cabelo do jeito que você gosta, do jeito que você quer. Esse é o X da questão, tá? Então, já falamos um pouco sobre a nossa textura capilar e o porquê que o nosso cabelo é grudadinho, unidos venceremos. Vamos falar aqui agora um pouco sobre as possibilidades e o como fazer para que ele solte. Então, a primeira que a gente falou foi escolha o tipo de finalização. Um cabelo sem finalizar nunca vai ter um movimento, nunca vai ter um cacho solto, tá, gente? Isso é fato. Agora, quando você passa a finalizar o cabelo, mesmo que seja uma fitagem desestruturada, você consegue já um certo movimento. E o maior movimento que você consegue é com a fitagem estruturada e o dedo lis, tá? Só que para ter mais movimento, você precisa também diminuir o fator encolhimento. Porque mesmo que você consiga esse cabelo com movimento, nosso cabelo, ele volta pro lugar. Como assim eles voltam pro lugar? É assim, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Ele já se aclopou, a pessoa não sabe nem falar a palavra. Ele já se grudou de novo. Eu acabei de balançar a cabeça e meu cabelo foi para um lado e pro outro. Mas olha aqui, ó. Eu vim aqui, arrumei e ele já tá, ó, grudadinho um no outro novamente. Para eu soltar ele, eu vou ter que mexer o cabelo novamente. Vocês já viram as cacheadas e as crespas tirando foto? Primeira coisa que elas fazem é tipo o estilo Joelma. Joga o cabelo para frente e para trás. Para que era aquele movimento? Para soltar o cacho. Por quê? Automaticamente quando a gente vai falando e a gente tá aqui, tô com o cabelo pronto. Né? Tá vendo? Ó, tá soltinho e tal. Mas os meus cachinhos, eles, não só os meus, o de todo mundo, ele vai juntando novamente. E eu acho que você nunca percebeu isso, mas tá vendo aqui, ó? Ele já se encaixou um no outro novamente. Então, é a mesma coisa dele ter acoplado. Olha, falei a palavra certa.
ele já se acoplou um no outro. Tá vendo? Ó? Automaticamente ele vai fazendo isso. Por quê? Por conta da nossa estrutura. Então, mesmo que você faça a finalização e solte o cacho, de vez em quando você precisa dar aquela soltadinha na cabeça para o seu cacho soltar novamente. Por quê? É uma característica dele voltar a colar, ficar grudadinho, unidos venceremos um no outro. Nossa, Elis, que dificuldade, hein? Gente, são peculiaridades do nosso cabelo. Isso é fato. Então, para você entender e driblar isso, você precisa conhecer. E como eu disse para vocês, você tem a possibilidade de fazer outras técnicas, mas eu prefiro as naturais, tá? Então, ó, já falamos da estrutura, né? De o porquê que o nosso cabelo fica desse jeito, porquê que ele tem essa capacidade de ficar coladinho no outro, com menos balanço e com menos movimento. Já falamos que a solução está na escolha do tipo de finalização. E agora a gente vai falar aqui do tipo de finalização em si. Então, vamos lá. Você fez sua rotina normal, lavou o cabelo, hidratou bonitinho, escolheu sua finalização. Beleza. Então, você vai finalizar o seu cabelo como de costume, como você sempre faz. E para você ter movimento, você vai escolher dois tipos de finalização. Isso para as crespas, tá? As cacheadas podem fazer a finalização de fitagem desestruturadas. Mas, para crespa, você vai escolher ou o dedo lis ou a fitagem estruturada, tá? Crespa, dedo lis ou fitagem estruturada. Cacheada, fitagem estruturada ou fitagem desestruturada, o seu cabelo ele vai ter esse movimento, porque essa característica de colar mais, ficar mais grudadinho, ela é mais para os cabelos crespos. O cabelo cacheado tem, mas é com a intensidade menor. Então, escolheu ali a sua técnica de finalização, ótimo. Escolheu o seu produto que você vai usar para finalizar, perfeito. Você vai complementar com uma seiva modeladora, um pouquinho de gelatina, coloque lá sua gelatina ou um óleo 100% vegetal, coloque lá seu óleo vegetal. E aí você divide o seu cabelo e começa a fazer a fitagem. Faça a fitagem e você tem duas opções. Você pode fazer fitas mais largas ou você pode fazer fitas mais finas, tá? E essa é uma das opções no momento da sua finalização. Terminou de fitar o cabelo, você joga a cabeça para um lado e para o outro, que é para soltar da sua raiz. Porque além de soltar as fitas do seu cabelo, você precisa soltar o cabelo da raiz também. Presta atenção, gente, isso aqui é uma aula técnica, bem técnica. Então, soltou, esperou secar, pega um óleo vegetal, um finalizador, o que você gosta de usar, né, para finalizar seu cabelo. Pega o cabelo e vai soltando os cachinhos. Depois que você soltar os cachinhos, você passa um pouquinho de óleo na mão e solta a raiz do seu cabelo também. E aí joga para um lado e para o outro, seu cabelo tá lá, lindo, maravilhoso, solto. Ponto. Tem um outro passo que é bem legal você fazer, que é quando você faz a fitagem com os cachos mais largos, você ir abrindo os cachinhos. E aí você vai ter mais volume, muita definição e um cabelo com mais movimento. Mas aí você faz com óleo vegetal também, gente. Óleo 100% vegetal e aí você vai abrindo os cachinhos. Fica maravilhoso, fica perfeito, tá? Então, assim, uma das coisas que vai fazer com que você tenha movimento e que se desgrude a raiz do seu cabelo, do seu couro cabeludo, é isso, né? Você pode ir com a mão e soltando esse couro cabeludo. Pode fazer aquele balanço do estilo Joelma, joga o cabelo pra frente, joga o cabelo pra trás, pro lado, pro outro, que ajuda muito. E no decorrer do dia, você vai soltando, você vai jogando o cabelo para um lado e para o outro. Por quê? O seu cabelo, ele volta a ficar mais coladinho no outro. Ele volta a se emaranhar. Eu não sei nem se existe essa palavra. Mas ele fica mais colado, mais... eu acho que é emaranhado mesmo o nome da palavra, né, gente? Se não for, vocês me perdoem. Mas ele fica mais coladinho no outro. E aí é onde surge aquilo que a gente tanto odeia, que é o embaraçar do cabelo, né? É por isso que quando você fica muito tempo sem lavar a cabeça, o seu cabelo embaraça. Por quê? O seu cabelinho, a sua estrutura cacheadinha, fica coladinha uma na outra, uma fitinha na outra. E ela vai
colando, ela vai colando mais e mais. Quanto menos você penteia ou penteia? Acho que é penteia, né, gente? Hoje eu tô nesse dilema. Quanto menos você penteia o cabelo, gente, é penteia mesmo? Coloca aqui, gente, nos comentários, é pentear ou pentear? Enfim, quanto mais tempo você ficar com esse cabelo sem pentear direito, né, sem lavar, mais o seu cabelo vai embaraçar. E aí não é só embaraçar, é criar também o famoso nozinho de fada. Por quê? O seu cachinho vai colando um no outro aqui, e aí ele fica emaranhado. Daqui a pouco entra um no outro, aí você, de repente, aquele nozinho de fada. E aí, para tirar, só cortando, só com muita hidratação, e dá uma dor de cabeça danada. É por isso que quando eu vejo o pessoal querendo ficar 7 dias sem lavar o cabelo, ter aí 5 day afters, milhões de day afters, eu falo, gente, isso não é legal pro cabelo. Por quê? Além de dar seborreia no couro cabeludo, além de deixar seu couro cabeludo, de repente, doente, com algum problema, seu cabelo embaraça muito, fica muito embaraçado. E cabelo embaraçado é uma fonte de quê? Perda de cabelo, danifica a sua memória do seu cacho e ainda dá nó de fada. Ou seja, nó de fada é pra vida toda, é uma praga. É igual uma lavoura lá que dá aqueles problemas lá. Nó de fada é terrível para qualquer cabelo. Por quê? Você tem que ficar fazendo um tratamento intensivo para tirar ele da sua pontinha ou cortar logo de vez, que aí quando você corta, você se livra dele. Então, gente, não fiquem muito tempo sem lavar o cabelo. Isso não é legal, não é bom, tá? Eu sei que muita gente acha que é prático. Eu tenho uma corrente de profissionais aí que fala que não tem problema nenhum ficar sem lavar o cabelo. Eu acho que isso é muito íntimo de cada um. Eu consigo, no máximo, 3 dias sem lavar meu cabelo. No máximo. Mais que isso eu não consigo, porque o meu couro cabeludo fica impossível. E meu cabelo embaraça demais. Meu cabelo é fino, meu cabelo embaraça demais. E um dos prejuízos que a gente tem com o cabelo embaraçado é que a gente perde a memória do cacho da gente. Quando a gente vai pentear e ele tá muito embaraçado. Então, você ficciona, né? Você fixa a sua escova de alguma forma para desembaraçar. E aquilo destrói a memória do seu cacho. Mas o que é a memória do seu cacho? Gente, memória do cacho é a ondinha. E se você perceber, se você pentear o seu cabelo com muita força, aquela ondinha ela se desfaz. Até ela voltar ao normal, são 2, 3 lavagens. E isso influencia diretamente no momento que você vai finalizar seu cabelo. Então, ficar sem lavar o cabelo é prejudicial para a memória do seu cacho, é prejudicial para o seu couro cabeludo. Pode ser que você tenha aí uma doença no seu couro cabeludo, descamação. Enfim, não é legal. Tem uns nomes técnicos para isso, mas eu não vou usar não, porque assim, não interessa para você saber o nome técnico. Interessa para vocês saberem as consequências disso, tá? Então, se você puder, lave seu cabelo no mínimo 3 vezes na semana. Se não, no mínimo não. Lave 3 vezes por semana, eu acho que é uma periodicidade legal. E se não der 3, pelo menos 2, gente. Até uma vez por semana é muito prejudicial, tá bom? Isso é um conselho de uma cacheada que já fez vários testes e já passou por muitas experiências com cabelo. Então, façam isso. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ver que seu cabelo vai cair menos. Já percebeu quando você fica muito tempo sem lavar o cabelo, que você vai lavar e aí você vai desembaraçar, que você olha pra escova, tá cheio de cabelo? É porque você ficou muito tempo sem lavar o cabelo, seu cabelo ficou muito embaraçado. Alguém me falou aqui, deixa eu ver, penteei. Eu acho que é, né? Tá bom, então é isso. Penteei, né? Pentear o cabelo. Olha aqui, penteei. Vamos ver aqui. É isso mesmo. Enfim, gente. Lave o cabelo e penteie. Pentei. Acho que é isso. Depois eu vou entrar aqui e jogar pra eu ver. Nunca mais vou errar essa palavra em uma live para as minhas crespas e as minhas cacheadas. Enfim. Então, tem uma rotina regular que aí você evita esse tipo de problema. E estragar a memória do seu cacho reflete diretamente no movimento do seu cabelo, né? Interfere na definição
interfere quando ele vai ficar soltinho, porque quando você faz ele em fitas, aí ele dá aquele efeito, não é nem efeito nuvem, porque efeito nuvem é excesso de hidratação. Efeito nuvem, seu cabelo fica extremamente hidratado e fica assim, meio voador. E quando você destrói a memória do seu cacho, o seu cacho fica sem definição mesmo. Aí fica aquela coisa assim, com frizz, né? E com cara de cabelo sem hidratação. É muito ruim. De vez em quando acontece com o meu cabelo, quando eu tô naquela correria de corre pra lá, corre pra cá e acabo não fazendo a minha rotina correta, o meu cabelo, quando eu vou pentear, falei certo agora. Quando eu vou pentear, ele estraga um pouquinho a memória. Estraga não, ele perde um pouquinho a memória dele, principalmente nesse lado aqui, que é com menos definição. E aí até voltar são 2, 3, 4 lavagens. E é por isso que eu tô falando isso pra vocês, porque eu já passei por essa situação e eu sei como ela funciona. Uma das melhores coisas que a gente tem é aprender com as experiências dos outros. Porque assim, a gente pode até fazer o erro, mas a gente erra sabendo que aquilo ali, qual resultado vai ter. Então, a gente erra de teimoso, tá? Então, meninas, quando vocês quiserem ter um cacho solto, tem essa questão. Escolha bem uma técnica de finalização com mais estrutura, né? Isso para as crespas e para as cacheadas também. Só vai mudar o tipo de técnica. Capricha aí na hora de abrir os cachinhos e vai jogando sim o cabelo igual a Joelma do Calypso, porque isso ajuda demais, tá? Isso não é ruim não, é bom, tá? É por isso que vira e mexe a gente vê um meme aí na internet de uma cacheada jogando cabelo pro lado, jogando cabelo pro outro. É por isso, né? É o segredo que as blogueiras não contam pra vocês. Por que a blogueira tem o cabelo soltinho? Por que a blogueira joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro e tem aquele movimento, olha aqui, ó. Aquele movimento que a gente tanto quer, mas que não consegue em casa. Por isso, porque ela joga o cabelo igual da Joel. Não necessariamente é só isso, né? Eu tô de brincadeira com vocês. Mas é uma das coisas. Então, por isso que vocês veem os memes, né? Quando a cacheada vai tirar foto. Aí a menina vai lá e joga o cabelo para frente, joga o cabelo para trás e tira foto. É para os cachos ficarem soltinhos. Não vão aparecer os cachos soltinhos, mas o formato do cabelo fica mais definido, fica com aquela cara de cabelo tratado, fica com mais vida. E na foto fica muito legal. E no vídeo fica muito legal. E pessoalmente fica muito legal. Você vê que é um cabelo que foi tratado. Você vê que é um cabelo que tem um movimento, que tem um brilho. E isso é uma das coisas que agradam muito as cacheadas. Só que nem todas conseguem conquistar esse movimento. E uma coisa que eu percebi é que quando o cabelo da cacheada ou da crespa tem movimento, mesmo que ele esteja com frizz, ela não se incomoda. Você já percebeu? Eu não sei se vocês perceberam isso. Escreve aqui pra mim, eu já percebi isso. Eu percebo isso, por exemplo. O cabelo dela pode até estar com muito frizz, porque frizz é uma coisa que incomoda muito cacheada e crespa. Mas se ele tá com balanço, com movimento, ela não se incomoda muito com o fato do cabelo dela estar com frizz. Eu sinto isso, eu já percebi muito isso com algumas cacheadas e algumas crespas. Não sei se é todo mundo, não sei se é regra, e eu também não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Mas coloque em prática isso que eu falei aqui pra vocês hoje nessa live, que vocês vão ver como já vai fazer diferença. E aí você vai ficar viciada no cabelo todo soltinho, no cabelo com mais movimento. E com o passar do tempo, você vai desapegando do definido, do cachinho perfeito, bonitinho, grudadinho na cabeça. Porque tem gente que gosta, né? Daquele cachinho que vem grudadinho na cabeça e aí ele vai se formando daqui pra baixo. Quando você vê que um cabelo solto com movimento é charmoso, você vai desapegando daquela vontade de ter aquele cabelo, aquele cachinho grudadinho na cabeça. Eu falo pelos cotovelos, né? Mas isso é bom. Vocês entenderam? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Tem gente concordando aqui comigo, é isso mesmo. Tem alguém aqui que falou que tá bem destruído. Gente, vamos cuidar desses cachos, meninas.
Pois é, gente, é basicamente isso. Deixa eu ver que se eu não, né? Deixa eu olhar aqui no meu roteiro se eu deixei de falar alguma coisa que eu deveria ter falado. Basicamente isso. Eu vou voltar aqui para falar só sobre uma questão que seria a rotina, que eu acho que eu não falei, né? Não falei antes. Para você ter esse movimento e esse cabelo mais soltinho, você não é basicamente só finalização, né? No início da live eu falei para vocês que a gente ia começar a falar sobre a finalização, mas é muito importante que vocês se conscientizem que a rotina de vocês é importante. Eu falei aqui sobre a questão da memória do cacho, né? Que é sempre bom preservar a memória do cacho. E essa memória do cacho, ela é preservada na lavagem. Então, gente, quando vocês forem lavar o cabelo de vocês, observem bem, porque isso vai influenciar na sua finalização e a sua finalização vai influenciar no seu cabelo, no seu movimento, no seu balanço, no que você quer, tá? Então, a memória do cacho, ela é um ponto muito importante e que a gente não dá muita atenção nisso. Eu tô sempre batendo aqui nessa tecla, gente, ó, cuidado com a memória, com a memória do seu cacho, que ela é muito importante, você tem que preservar ela. Então, quando eu às vezes eu falo, olha, gente, o sucesso da sua finalização começa na lavagem. É fato, começa na lavagem. Porque é lá que você preserva a memória do seu cacho. Saindo da lavagem, você vai hidratar esse cacho. Hidratou, ele vai todo lindo. Você vai fazer sua finalização. E na sua finalização, você vai fazer com que o seu cabelo fique solto e definido e soltinho. Com a raiz solta e com o cabelo solto, tá? É basicamente essa a ordem das coisas e é assim que funciona. E aí você, com certeza, já sabe quais são as técnicas que melhor se adequam ao seu cacho. Eu tô falando com certeza, mas eu tô contando aqui que vocês já sabem disso, tá, meninas? Eu acho que a maioria aqui sabe, tá? Coloca aqui pra mim. Eu sei, quem sabe? Coloca aqui pra mim. Eu sei, a maioria sabe, né? Já sabe entender qual é a melhor técnica de finalização pro seu cabelo. Coloca aqui pra mim, ó. Eu sei, Elis, eu sei. Ok. Tá? Então, assim, eu às vezes recebo muita mensagem de maioria crespa, né? Eu sempre falo que a nossa estrutura crespa, ela dá um pouquinho mais de trabalho para cuidar, ela precisa de um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de atenção por conta das peculiaridades dela, né? Nosso cabelo é mais ressecadinho por conta da estrutura. Ai, tudo é por conta da estrutura. Tudo é por conta da estrutura. Nosso cabelo é mais ressecado por conta da estrutura. Meus cabelos grudam no outro, tem menos movimento, menos balanço. E eu sempre falo isso aqui. E é mais crespas. Eu recebo muito pedido de ajuda de mulheres crespas. A maioria. Eu recebo também cacheadas, mas assim. E o engraçado é que as minhas seguidoras, a maioria é cacheada, né? É metade cacheada e metade crespa. Mas a quantidade de cacheadas é maior do que as crespas, né? Mas as que mais me pedem ajuda são as crespas, porque as que têm mais dificuldade na hora do trato com o cabelo. E a maioria das minhas alunas são crespas. E assim, e eu vejo nelas um pouquinho dessa dor relacionada a coisas que são simples, que a gente gosta de ver no nosso cabelo, mas que a gente não consegue. Mas são detalhes. São detalhes que fazem a diferença. E esse detalhe de você abrir seu cabelo em fitas, soltar a raiz do seu cabelo é que vai dar aquele movimento. E movimento e cabelo solto em movimento é uma das... Como é que é, meu Deus? Uma das coisas... Tem uma palavrinha que eu ia usar, tô sempre perdendo as palavras. É uma das coisas que a crespa mais quer. Além da definição, ela quer ter um cabelo que ela jogue para um lado, jogue para o outro e se sinta diva. Então, é por isso que eu fiz essa live hoje, porque assim, é só um detalhe que vai fazer com que você tenha esse movimento. E é muito bacana. É bom ter esse movimento, porque a gente dá uma sensação de liberdade, né? Então, meninas, peguem essa dica, pega essa live, salva ela, para toda vez que você quiser dar aquele movimento, né, e aquele balanço maravilhoso no seu crespo, você dá uma olhadinha nela e vai lá
e faz, executa a sua rotina de acordo com o que eu passei para vocês aqui hoje, que vai ser só sucesso. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Boa noite. Ó, tá vendo? Tem cacheada aqui que já sabe cuidar dos cabelos. A maioria sabe, assim, isso é muito legal, né? E quem não sabe, gente, precisa aprender. Tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que é obrigação nossa saber do que nosso cabelo precisa, tá? A gente precisa saber disso pra gente direcionar até os profissionais que vão cuidar do nosso cabelo, tá bom? E é isso, meninas. Nossa live sobre cabelos soltos e com movimento, né? Como eu faço para deixar meu cabelo solto e com movimento, está sendo encerrada aqui, né? Foi um prazer ter vocês por aqui. Pega essa live, compartilha ela com uma cacheada e uma crespa que você acha que tá precisando ouvir isso, que tá louca para saber como deixar o cabelo mais soltinho, como deixar o cabelo com aquele movimento que ela tanto deseja e não consegue. Aquela que olha pra blogueira e fala assim, nossa, como é que ela faz para ficar com o cabelo tão soltinho assim e o meu não fica? É simples, é só um detalhe. Então, essa live aqui vai ajudar muito ela. Pega ela, senta o dedo nesse aviãozinho aí e manda essa live para essa cacheada e para essa crespa, que ela vai fazer a festa e ela vai te agradecer, tá bom? E já aproveita, curte, compartilha e salva, porque esse conteúdo é de muito valor e você vai precisar dele depois, tá bom? Então, meninas, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Beijo!